Você já imaginou um herói tão poderoso que ele mesmo se tornou seu maior inimigo? E se esse inimigo fosse uma entidade sombria, capaz de matar milhões, enganar os maiores gênios da Terra e até enganar a si mesmo? Hoje, você vai conhecer a face mais assustadora do universo Marvel, aquela que os heróis tentaram esconder do mundo. Prepare-se para encarar o vácuo. Seja bem-vindo ao Fusarca Nerd. O filme dos Thunderbolts já está em cartaz nos cinemas e trouxe com ele uma das figuras mais esperadas pelos fãs da Marvel, o Sentinela. Mas, junto com ele, também veio uma entidade assustadora, quase mitológica e absolutamente destruidora, o Vácuo. Se você nunca ouviu falar dele, pode se preparar. Ele não é só um vilão poderoso. O Vácuo é o lado mais sombrio de um herói, uma manifestação real dos seus medos, inseguranças e traumas. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na origem do Vácuo, entender como ele nasceu, até onde vão seus poderes e por que ele representa um dos maiores perigos do universo Marvel. Sem cortes, sem maquiagem, essa é a história da escuridão encarnada. A origem misteriosa de uma entidade milenar. Pouca coisa se sabe sobre a origem exata do Vácuo. Não há um registro claro de quando ou como ele surgiu. Mas há uma teoria poderosa e aterrorizante dentro do próprio universo Marvel. Segundo alguns registros e histórias antigas, o Vácuo pode ter sido o próprio Anjo da Morte, citado na história bíblica de Moisés. Em cerca de 1600 a.C., quando Moisés pediu que os hebreus marcassem suas portas com sangue de cordeiro para que seus filhos fossem poupados da praga divina, a entidade enviada para executar essa praga, o Anjo da Morte, seria, na verdade, o Vácuo. Esse detalhe não é apenas um enfeite místico. Mostra que o Vácuo existe há milênios, se manifestando em momentos de grande destruição. Ele é mais do que um vilão moderno. É uma entidade cósmica com raízes na própria mitologia do medo. O nascimento do Vácuo moderno. Mas no mundo moderno da Marvel, o Vácuo surge ligado diretamente ao herói Robert Reynolds, o Sentinela. Tudo começa quando Robert consome um soro experimental que, na verdade, era uma versão muito mais potente do soro do super-soldado que criou o Capitão América. O soro transforma Robert no Sentinela, um ser com o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Mas esse poder vem com um preço. Ao mesmo tempo que Robert ganha habilidades extraordinárias, ele também desperta uma força sombria dentro de si. Essa força se manifesta como uma entidade separada, o Vácuo, a antítese do herói, a sombra que caminha junto com a luz. No início, ninguém sabia dessa conexão. O Sentinela se tornava uma figura pública admirada, enquanto o Vácuo surgia como um vilão aterrorizante que matava em massa, incluindo mais de 1 milhão de pessoas em Manhattan e colocando o Hulk em estado de fúria. O primeiro sacrifício, esquecimento coletivo. Quando Robert descobre que o Vácuo é, na verdade, parte de si mesmo, ele toma uma decisão drástica. Junto com Reed Richards, o Senhor Fantástico e o Doutor Estranho, ele elabora um plano: apagar completamente sua existência da mente de todos na Terra, inclusive da mente dele mesmo. Com esse feitiço, ninguém se lembra mais do Sentinela, nem do Vácuo. E por um tempo, o mundo respira em paz. Mas esse tipo de solução tem prazo de validade. O retorno do pesadelo. Anos depois, as memórias começam a retornar. Aos poucos, Robert Reynolds se lembra de quem ele é. E, inevitavelmente, o Vácuo também retorna. Com sede de destruição, ele inicia uma nova onda de ataques, dessa vez na Europa, assassinando vários super-heróis. Quando Robert procura seus antigos aliados, ninguém lembra dele, exceto o Hulk. Isso dá início a uma nova mobilização. Velhos amigos tentam ajudá-lo a conter a entidade sombria. E mais uma vez, o plano é reativar a Torre de Vigilância para usar sua tecnologia a fim de dissipar o Vácuo e apagar o Sentinela da memória coletiva. Mais uma vez, Robert se sacrifica. Mais uma vez, ele escolhe sumir, acreditando que o mundo estará melhor sem ele. Os poderes do Vácuo. Mas afinal, o que o Vácuo é capaz de fazer? A resposta curta: quase tudo.
Ele compartilha praticamente todos os poderes do Sentinela: força sobre-humana e nível cósmico, velocidade, inteligência e reflexos sobre-humanos, invulnerabilidade, voo, projeção de energia, capacidade de absorver radiação solar. Mas ele também tem habilidades próprias, únicas e assustadoras: manipulação de matéria, criação e controle de escuridão absoluta, poderes psíquicos e telepáticos ainda não totalmente explorados. Enquanto o Sentinela representa a luz, o vácuo representa a sombra total. Onde o Sentinela salva, o vácuo destrói. Onde o Sentinela ilumina, o vácuo apaga. E o mais assustador, seu nível de poder pode depender do estado mental de Robert. Ou seja, quanto mais instável o Sentinela estiver, mais forte o vácuo se torna. A batalha interna. Depois de ter suas memórias restauradas novamente, Robert volta a atuar como herói. Os jornais o chamam de Guardião Dourado. Ele salva vidas todos os dias, mas a sombra nunca vai embora. Com o tempo, os problemas psicológicos de Robert se intensificam. Ele não consegue aceitar que o vácuo é uma parte dele. Então, ele tenta se enganar. Diz a si mesmo que o vácuo está preso em um cofre na torre de vigilância. Mas quando o vácuo aparece diante dele, Robert entende a verdade. O vácuo nunca esteve preso. A única prisão era a mente dele. Enquanto ele acreditasse na mentira, o mundo estaria seguro. É nesse momento que o vácuo revela outro segredo. O soro que Robert ingeriu era uma versão super concentrada e muito mais perigosa do que a de Steve Rogers. O governo queria usá-lo para criar exércitos inteiros. E ninguém conseguia separar o Sentinela do vácuo. Toda tentativa falhava. Revoltado, o Sentinela decide acabar com tudo. Leva o vácuo até o Sol e o lança lá dentro. Mas antes de desaparecer, o vácuo promete: eu vou voltar. O reinado sombrio e a queda de Asgard. O vácuo retorna, dessa vez por ação de Norman Osborn. Sim, o vilão que já foi o Duende Verde agora está à frente da Hammer, uma nova força nacional de segurança. Ele aplica uma nova dose do soro em Robert e manipula o vácuo para servir a sua causa. Osborn envia o vácuo, agora no controle total do corpo do Sentinela, para destruir Asgard. E é exatamente isso que ele faz. Primeiro, ele mata Ares. Depois, ele enfrenta Thor. E por fim, destrói toda a base que sustentava Asgard, fazendo a cidade inteira ruir. O vácuo se torna uma arma de destruição em massa nas mãos de Osborn, mas os heróis reagem. Quando Osborn é finalmente derrotado, o vácuo ameaça assumir sua forma original e destruir tudo. Thor enfrenta a criatura. Está prestes a ser derrotado, até que o Homem de Ferro surge com um plano desesperado. Ele usa um porta-aviões danificado como projétil e o lança contra o vácuo. A criatura é atingida em cheio. Robert, consciente por um breve instante, implora para ser morto. Thor então usa todo o poder do seu martelo. O corpo carbonizado de Robert Reynolds é lançado ao sol. O vácuo não é apenas um vilão, ele é um reflexo do que há de mais frágil em nós, daquilo que tentamos esconder, daquilo que fingimos não ser. O Sentinela é um dos personagens mais poderosos da Marvel e seu maior inimigo é ele mesmo. O vácuo representa o lado obscuro que todo herói tenta controlar, e isso o torna muito mais do que uma entidade de poder destrutivo. Ele é um símbolo, um lembrete de que até os mais fortes carregam sombras, e que ignorá-las pode ser muito mais perigoso do que enfrentá-las. Se esse vídeo te fez refletir, se te deixou com aquele nó na garganta, ao ver um herói lutando contra si mesmo, então considere se inscrever no canal. Trago essas histórias não só porque são épicas, mas porque falam de algo que é real. Todos nós temos nossos próprios vácuos para encarar. Se esse conteúdo te agregou, retribua com a sua inscrição. É rápido, gratuito e faz toda a diferença para eu continuar trazendo mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho no lado mais profundo do universo nerd.